alunos, na aula passada a gente iniciou essa correção e acabou que a gente não concluiu. E aí, conforme combinado, né, estou gravando o vídeo da correção para vocês conferirem os resultados. Paramos na questão 108. Na questão 109, ele pedia para você expressar o número multiplicando o menor número possível por uma potência de base 10. Então, aqui na letra A, a medida de distância aproximada entre o planeta Marte e o Sol é de 228 milhões. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever esse número decomposto, vou decompor 228, separando, e aí eu vou escrever a base 10, contando quantos zeros aparecem aqui, escrevo na forma de multiplicação. Vai ficar 228 vezes 10 elevado à sexta potência. Na letra B, a medida de área do Brasil é de aproximadamente 8 milhões e 500 mil. O que nós vamos fazer aqui? Separamos o 85, escrevemos a base 10, contamos quantos zeros aparecem nesse valor, e aí vai ficar 85 vezes 10 elevado à quinta potência. Na letra C, faremos a mesma coisa, só que aqui a gente separa somente o 3, escreve a base 10, conta quantas vezes o zero aparece, no caso 5 vezes, ficar 3 vezes 10 elevado à quinta potência, quilômetros por segundo. Ok? É uma questão bem simples, acredito que todo mundo tenha acertado. Na questão 110, ele dizia que ao observar uma lâmpada acendendo, uma decoração de Natal piscando, um relâmpago na tempestade, temos a impressão de que a luz chega instantaneamente aos olhos. Essa suposição foi aceita por muito tempo entre os filósofos da Antiguidade e da Idade Média. Atualmente sabemos que a medida de velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 mil km por segundo, como vimos na atividade anterior. Também podemos escrever essa medida em outra unidade, 300 milhões metros por segundo. A medida de velocidade da luz em metros por segundo pode ser escrita como, decompondo esse número aqui, você vai pegar o 3, separar, né, dos zeros, e aí vai escrever uma potência de base 10. Conta quantas vezes o zero se repete, e aí vai ser o meu expoente. Então, 10 elevado à oitava potência. Então, 3 vezes 10 elevado à oitava potência seria a letra B, a resposta correta. Na 111, ele traz uma curiosidade sobre anos e anos-luz. E aí ele diz que, apesar da palavra ano, o ano-luz é uma unidade de medida de distância e não de período de tempo. Um ano-luz é simplesmente a medida da distância que a luz viaja no período de um ano. E que distância é essa? Isso não é realmente importante, mas você pode descobrir aproximadamente, se quiser, multiplicando 300 mil quilômetros por segundo pelo número de segundos em um ano, cerca de 30 milhões. O resultado é cerca de 9 trilhões de quilômetros. E aí, de acordo com o texto, quanto vale aproximadamente um ano-luz em quilômetros? Você vai escrever esse número utilizando uma potência de base 10, que no caso 9 trilhões, vai ficar 9 vezes 10, e aí o expoente aqui, 12, pela quantidade de zeros que vai aparecer nos trilhões, quando eu escrevo um número em trilhões. Na letra B, ele diz, observe a imagem com informações aproximadas sobre a medida da distância em quilômetros entre o Sol e cada planeta do sistema solar. E aí ele vai perguntar qual é o planeta mais próximo do Sol e qual é o mais distante. É uma questão mais só de observação, né? O mais próximo, Mercúrio, o mais distante, Netuno. Na questão 112, na página 70, ele pedia para você observar, era um desafio. Observe as adições dos primeiros números naturais ímpares e responda aos itens. E aí ele tinha 1 é igual a 1, mais 3 igual a 4, que é a mesma coisa de 2 ao quadrado, 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9, né, a soma dos números ímpares, que é igual a 9, aí é a mesma coisa de 3 ao quadrado, e vai mostrando algumas regularidades aqui. E aí, por fim, ele dizia, qual é o valor da soma? 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15, mais 17, mais 19. Ia ser 100, né? Temos 10 parcelas, então seria 100, que é a mesma coisa de 10 ao quadrado. Na letra B, qual é o valor da soma dos 8 primeiros números naturais ímpares? Esse seria 64, né? Porque você ia somar 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9,
E aí, quando você sair somando, daria 64, que é a mesma coisa de 8 ao quadrado. Na letra C, qual é o valor da soma dos 20 primeiros números naturais ímpares? Aí você ia somar os 20 primeiros números, que daria 400, que é a mesma coisa de 20 ao quadrado. Letra D. Pensando nos exemplos acima, elabore uma maneira de determinar a soma dos n primeiros naturais ímpares. Então, seria n ao quadrado. Teve uma questão aí que apareceu essa letra n, e aí vocês ficaram na dúvida de como usariam. E representa um valor desconhecido no momento. Questão 114 dizia que a professora Isadora, só arrumar aqui, a professora Isadora montou uma sequência para apresentar as potências de tal modo que o número de bolinhas de cada termo deveria corresponder ao quadro do número escrito abaixo das bolinhas. Então, 1 e 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. Ao final da montagem, Isadora percebeu que na última montagem faltava 5 bolinhas. Por quê? Porque para ser 5 ao quadrado aqui, ó, ela queria escrever 5 ao quadrado. Então, estavam faltando 5 bolinhas para poder formar esse quadrado perfeito. Então, quantas bolinhas faltavam nesse termo? 5. Conexões. Em uma cultura de bactérias, o número da população dobra a cada hora. Sabendo que há 1000 bactérias no início da pesquisa, temos que, depois de uma hora, teremos 2000 bactérias. Depois de 2 horas, teremos 4000 bactérias. 4 vezes 1000, 4000, ou 2 ao quadrado vezes 1000. Calcule quantas bactérias existirão depois de 3 horas, né? Seriam 8000 bactérias. E na letra B, depois de 10 horas, 1.024.000 bactérias.